Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre a BNCC, né? E a gente vai falar sobre uma das partes da BNCC que traz sobre a área de conhecimento, né, das linguagens. Só que antes da gente saber um pouco sobre linguagens, vamos lembrar um pouco sobre a BNCC, o que ela é. Então a gente sabe que a BNCC ela vai ser dividida entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E na etapa do ensino fundamental, nós temos aí os componentes curriculares e as áreas do conhecimento, as habilidades específicas de cada área do conhecimento, as competências específicas de cada área, de cada componente e tudo mais. Então a BNCC, a gente tem que lembrar que ela vai estar dividida ainda entre ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais. Nos anos iniciais, a gente tem que pensar na questão de valorização das situações de aprendizagem que foram incorporadas lá na educação infantil, né? Articuladas com todas aquelas experiências vividas na criança lá na educação infantil, articulando uma progressiva sistematização dos conhecimentos e pensando aí em novas formas de relação que o aluno vai estar desenvolvendo com o mundo. Além disso, as crianças elas vão estar vivendo mudanças muito importantes nesse processo de desenvolvimento. Então, é preciso uma maior desenvoltura e uma maior autonomia nesses movimentos e deslocamentos que vão ampliar suas capacidades de interação com o espaço, com a relação, com as múltiplas linguagens e com as pessoas. Além disso, nós temos que pensar no ensino fundamental como as experiências para o desenvolvimento da oralidade, dos processos de percepção da criança, a compreensão e a representação, que vão ser elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e essa ampliação dos conhecimentos de uma forma geral. Além disso, nós temos que pensar sobre o seu sentimento de pertencimento, né, a um grupo, a sua interação com várias tecnologias e tudo mais, e essa informação e comunicação que está aí sempre no nosso dia a dia. Então, esse seu contexto familiar, no seu contexto social e no contexto educacional e cultural, essas memórias de pertencimento, esse sentimento vai fazer muita diferença. A gente tem que pensar que a educação, que o ensino fundamental aos anos iniciais, ele vai estar estimulando o pensamento criativo, lógico e crítico, não só no ensino fundamental, mas todo o longo da educação básica. Mas no ensino fundamental aos iniciais, isso é crucial. Então, nós temos que estar trabalhando aí ao longo do ensino fundamental dos anos iniciais a progressão do conhecimento pela consolidação de aprendizagens anteriores e pela ampliação dessas práticas de linguagem, de experiências estéticas e de experiências intelectuais que as crianças vão estar desenvolvendo, além da experiência intercultural. Então, nós temos aí um percurso contínuo de aprendizagens entre o ensino fundamental, entre essas duas fases, em anos iniciais e anos finais. Então, essa transição aí vai se caracterizar por mudanças pedagógicas, por mudanças fisiológicas, uma estrutura educacional diferente, decorrentes principalmente da diferenciação entre os componentes curriculares, né? Então, uma das questões mais importantes que a BNCC traz para a gente é a questão de evitar a ruptura do processo de aprendizagem, garantindo para a criança maiores condições de sucesso. Tá bem? Então, já lá nos anos finais, a criança ela já vai ter vários componentes curriculares e ela vai ter que retomar e ressignificar tudo aquilo que ela aprendeu nos anos iniciais, só no contexto das diferentes áreas que ela via lá. Só que agora ela vai visar esse aprofundamento na ampliação dos repertórios das crianças. Então é a ampliação que vai agora. Além disso, fortalecer a sua autonomia, trazer aí, perceber essas mudanças que são próprias da fase da vida da criança, do adolescente já no ensino fundamental, que vai implicar na compreensão dele como um sujeito em desenvolvimento, na sua singularidade, nas suas formas identitárias, na forma como ele se vê, em quais grupos sociais ele se identifica, quais são as demandas práticas que a escola precisa tomar para estar fazendo essa diferenciação e reconhecendo essa diversidade estrutural e essa diversidade social das crianças, né? No caso aí nos anos finais, os adolescentes já. Além disso, a gente tem que pensar nessa cultura digital que tem promovido aí grandes mudanças sociais e significativas na sociedade. E para isso, nós temos que pensar no uso e na multiplicação das tecnologias de informação e comunicação como uma crescente de estudo, ou seja, acrescentar essas tecnologias às aulas que a gente vai estar trabalhando, que a gente vai estar trazendo para as crianças. Então, nós temos que pensar em contribuir para esse delineamento de todo um projeto de vida
dos estudantes do ensino fundamental para que eles cheguem na educação do ensino médio preparados, articulados, não somente com os anseios do jovem em relação ao mundo do trabalho, mas em relação ao futuro em si. E quando nós falamos aí na área de linguagens, nós temos aí quatro componentes curriculares, né? A primeira é a área de linguagem, que a gente já falou, não é componente, é uma área. O segundo é o componente curricular de língua portuguesa, o componente curricular de arte, o componente curricular de educação física e o componente curricular de língua inglesa. Agora a gente vai estar vendo somente o componente curricular de língua portuguesa. Mas primeiro, a gente tem que pensar que as diferentes linguagens para se comunicar, se expressar e se movimentar. Quando a gente fala de educação e quando a gente fala da área de linguagens, a gente tem que pensar que na BNCC, essa área de linguagens vai ser composta por aquelas quatro áreas do conhecimento, né? Aquelas quatro conteúdos curriculares, desculpa. E além disso, a gente tem que pensar que a língua inglesa só vai ser inserida nos anos finais, tá bom? Então a gente tem que ampliar essa capacidade, né, expressiva de manifestações artísticas, corporais e linguísticas da criança. Para isso, nós temos o quê? Articulando duas competências gerais que nós temos da base, nós temos 10, que é a competência 4 e a competência 3, que acabou saindo aí fora de ordem, né? Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, tá? E a competência 3, que é utilizar diferentes linguagens também para se expressar em diferentes experiências e com informações diferentes. Então, nós temos essas duas competências gerais que são diretamente atreladas à competência, às habilidades da área de linguagens e as competências específicas que nós temos na área de linguagens. No ensino fundamental, como que funciona os anos iniciais lá no ensino fundamental? Então, nós temos as aprendizagens por meio de situações lúdicas, né, nos componentes curriculares, essas aprendizagens aí que vão estar fazendo esse aprofundamento, né, da educação infantil, eles vão estar trazendo essa questão do brincar aí, né, especialmente relativas à cultura infantil, cultura tradicional da criança, foco nos 2 primeiros anos de alfabetização, nessa aprendizagem dos 2 primeiros anos é para a alfabetização, tá? A questão dos anos iniciais, esses componentes eles vão estar tematizando diversas práticas de linguagem, considerando especialmente aquelas que são relativas às culturas da criança, na consolidação das aprendizagens e fazer um percurso contínuo entre a educação, os anos iniciais e os anos finais nessa aprendizagem da criança. Já nos anos finais, nós temos a questão das aprendizagens pelos componentes curriculares, que vão ser diferenciados dos anos iniciais, e tem uns componentes curriculares do ensino fundamental, são professores específicos que vão estar trabalhando nisso, e nós temos que estar aprofundando essas linguagens, aprofundando essas práticas de linguagem artística, corporal e tudo mais. Além disso, o aprofundamento de reflexão crítica sobre os conhecimentos do estudante em cada área. Tá? Então, a cultura digital vai estar sendo inserida dentro do ensino fundamental, claro que desde os anos iniciais, mas no ensino fundamental, os anos finais, ela é mais ainda, essa formação integral e a visão para o projeto de vida do estudante, tá bem? Na área de linguagens, o que é a área de linguagens? Né? O que a gente pode pensar nessa área de linguagens? Então, nós temos aí a questão da área de linguagens, que ela vai ser, que elas são todas as atividades humanas que são mediadas aí pelas diferentes linguagens. A linguagem vai ser o objetivo do conhecimento escolar. E é nela, nos anos iniciais, que são relativas às culturas infantis e tradicionais. Então é importante também a gente estar considerando que todo aprofundamento e reflexão crítica sobre os conhecimentos dos componentes de cada área vai dar maior capacidade de abstração para os estudantes. Então tá aí um organograma, né, da organização da área de linguagens em 4 componentes curriculares. Então tem a área de linguagens cor-de-rosa no meio, língua portuguesa azul, arte numa cor mais marrom, educação física um amarelo e língua inglesa um cinza, tá certo? Então, essas são os 4 componentes curriculares da área de linguagens, tudo bem? Então, quais são as competências específicas para a área de linguagens no ensino fundamental? Como eu falei, nós temos as 10 competências gerais para todas as áreas, né, para a educação básica.
Cada área, né, do conhecimento tem aí as suas competências específicas. Opa, voltei aqui. Cada área tem as suas competências específicas. E quais vão ser as competências específicas da área de linguagens? Então, eu tenho a questão, a primeira que vai ser compreender as linguagens, né, as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, que sempre vai estar se transformando, e reconhecendo e valorizando como formas de significação da realidade, da expressão, de sua subjetividade e de sua identidade social e cultural. A competência 2 já vai falar sobre conhecer e explorar as diversas práticas de linguagens, né? As artísticas, as corporais, as linguísticas, e em diferentes campos da atividade humana, que a gente vai estar vendo que existem os campos da atividade humana na área de língua portuguesa. Para quê? Para que a criança continue aprendendo e ampliando aí essas possibilidades que tem de participação na vida social, colaborando com a construção de uma sociedade, né, mais justa, democrática, mais inclusiva. Então, tudo isso é visando a construção do estudante, a formação integral dele. A 3 vai falar sobre a utilização de ferramentas, né, de diferentes linguagens. Então, agora ele vai ter que estar utilizando essas diferentes linguagens. Então, isso é por componente de linguagens, tá bom? A área de linguagens. Então, eu vou ter aí a experiência corporal, visual, sonora, a digital, para poder se expressar e partilhar informações. Só que tudo isso ele tem que ser feito de forma ética, trabalhado de forma ética, né? E a resolução de conflitos de cooperação entre os estudantes. Já na competência 4, vai falar sobre utilizar as diferentes linguagens para poder estar desenvolvendo pontos de vista, ou seja, lá numa das competências específicas, né, das competências gerais, tem a argumentação. E é importante a gente lembrar disso, que vai estar entrando aqui também, né? Que vai estar respeitando o outro, promovendo bem os direitos humanos, essa consciência socioambiental, consumo responsável e tudo mais. A habilidade, a competência número 5 é para desenvolver o senso estético, né? O senso estético que a gente fala é aquela questão de estar reconhecendo e fruindo as manifestações artísticas e manifestações culturais, ou seja, refletir sobre as manifestações todas, os locais, as mundiais, as regionais, inclusive aquelas que são pertencentes a determinados patrimônios, como patrimônio histórico da humanidade, tá? Então, essa questão de participar dessas práticas diversificadas, tanto as individuais quanto as coletivas. E a última competência, né, é sobre compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação com forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Tá? Então, essa é a nossa parte da área de linguagens de hoje. Tá bem? Então, a gente fica por aqui e a gente volta daqui a pouquinho mais com a área de língua portuguesa. Agora nós vamos ver os componentes curriculares. Eu decidi fazer vídeos curtos para não ficar muito comprido, ficar muito extenso e ninguém se cansar na frente do computador. Assim você tem a oportunidade de dar uma descansada, porque essa pandemia o que a gente mais faz é ficar na frente do computador, na frente do celular, e isso acaba cansando um pouco. Então, essa é a área a área de linguagens, né, as áreas do conhecimento, que nós temos aí, uma das, e a gente vai ver depois todos os componentes curriculares que pertencem a essa área, que na verdade são 4. Língua portuguesa, educação física, artes e língua inglesa, tá bem? Então, até mais, pessoal!